Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é de fanerógamas. Eu coloquei aqui para vocês um segundo nome, espermatófitas, porque também está sendo utilizado. Nos vestibulares, quando vocês forem estudar, vocês podem encontrar um ou outro nome. Mas as fanerógamas compreendem as gimnospermas e as angiospermas, ok? Vamos lá estudar as nossas fanerógamas. Começamos pelas gimnospermas. Então, eu coloquei dois exemplos para vocês verem. As gimnospermas, nós temos um exemplo que é o símbolo do nosso estado, que é a Araucária angustifolia. Gimnosperma. Esse termo, você tem que saber que ela significa, né, gimno, nua, esperma é semente, então a semente é nua. É aquela planta que vai ter a semente nua, ou seja, não está recoberta por um fruto. Então, só relembrando, você sabe que elas são todas eucariontes, são clorofiladas, são autótrofas, são dotadas de tecidos, têm vasos condutores, têm porte, pode ter até muito elevado, e são plantas de ambientes de clima frio, de clima temperado para frio, ok? Mas, continuando as características das gimnospermas, nós temos que lembrar uma coisa bem importante. É o primeiro grupo com sementes, mas elas não têm frutos, tá? Sem frutos. Então, quando você olha na escalada evolutiva, você vai ver lá gimnosperma, a primeira com semente. Isso garantiu um sucesso evolutivo muito grande, permitiu que elas conquistassem o ambiente terrestre de vez. Agora ela conquista, ela dominou esse ambiente, porque ela não depende da água para a reprodução, tá? Não depende da água para a reprodução. Ela contém agora um grão de pólen que vai conter o gameta masculino e que vai permitir que ocorra a fecundação sem a presença d'água. Isso é extremamente importante, né? Aqui você tem um desenho de alguns grãos de pólen, se vocês quiserem procurar outros na internet, vocês vão encontrar uns modelitos bem legais e bem bonitos de grãos de pólen. E quais são os grupos estão presentes dentro, né, das gimnospermas? Nós vamos dividir em 4 grupos, tá? O primeiro, as coniferófitas, as coníferas, as cicadófitas, as cicas, as ginetófitas, que são essas plantas que são diferentes, é um grupo pequeno, não chega nem a 3% de todo o grupo, né, de todas as gimnospermas, né, e presentes lá no desertos, e as gincófitas, que é o ginkgo, né, biloba, que você conhece bem, que tem propriedades medicinais, ok? Quando eu trabalho com um grupo de plantas, eu tenho que saber para que ele serve para nós também, né? Porque qual é a utilização dessas plantas para nós? Então, nas atividades humanas, a gente vai utilizar essas plantas como ornamentais, em jardins, paisagismos, né? Podemos utilizar para fabricar papel, móveis de madeira. Também existe, presta atenção, isso aqui ó, é na Índia e no Sri Lanka, alguns deles, alguns grupos de pessoas de lá, produzem uma farinha com as gimnospermas, só que ela é extremamente tóxica, então eles têm que fazer um processo bem demorado, uma lavagem dessa farinha, para tirar principalmente é das cicas que eles fazem isso, retirar essa toxina e se alimentar. Só que eles não podem consumir muito dessa farinha, porque se eles consumirem diariamente, eles também acabam sendo intoxicados, então eles têm que evitar. Nós podemos usar também as gimnospermas para fazer perfumes, tintas e vernizes, né? E aqui no nosso caso, né, nós temos uma semente importante, que é o pinhão, que a gente utiliza na nossa alimentação. É muito importante conhecer aquilo que a gente estuda. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplares de gimnospermas. O primeiro exemplar que eu trouxe para vocês é um cipreste. Tá? Dá para você verificar que ele faz parte das coníferas e essas estruturas são chamadas de coníferas porque tanto a sua estrutura parece um cone, quanto depois a sua estrutura reprodutiva, que são chamadas de estróbilos, também tem um formato de cone. Então, os ciprestes podem atingir até 25 metros de altura, na forma de uma pirâmide, como você já observou. Tem uma casca geralmente lisa. Suas folhas são pequenas e sobrepostas, então vai dando esse formato ao corpo desse organismo.
e vai produzir as sementes dentro de cones. Esses cones são chamados estróbilos, né, que são os órgãos reprodutores. No caso, né, do ser humano, ele utiliza esse tipo de madeira para fazer diques e jardinagem, e aqui no Brasil a gente utiliza muito como árvore de Natal. Continuando ainda, nos ciprestes, dá para você tirar um óleo dele ou fazer chá e você usar ela como uma planta medicinal, né? Então, esse aqui é um cipreste italiano ou do Mediterrâneo, em que você, usando tanto óleo ou chá, você pode fazer um tratamento para os problemas circulatórios, né? Até também como para incontinência urinária, problemas de próstata, colite e diarreia. As sequoias são famosas porque são as árvores mais altas do mundo, né? São nativas da América do Norte, e aqui você tem um exemplar, elas têm que ser maiores, são extremamente formosas, né? Muito bonitas essas árvores. As sequoias são grandes, mas as suas folhas são em forma de agulha, tá? Com 13 milímetros de comprimento. Os galhos mais baixos estão a 45 metros do solo. O diâmetro do tronco pode chegar a até ter 3 metros ou mais. Ela foi muito utilizada na indústria de madeira, quase foi extinta. Hoje, ela é uma espécie conservada. Você tem bastante árvores dessas na América do Norte, né? Em parques para conservação, né? A produção dela é por sementes que ficam nas pontas, né, de ramos, e essas sementes elas podem demorar até 21 anos para crescer nos ramos, para daí cair em solo úmido. Ela é exigente, tem que estar úmido, bem iluminado, para poder daí germinar, senão ela não germina. Coloquei aqui para vocês umas curiosidades, né? Que o exemplar mais antigo que nós temos de ser vivo, provavelmente é de uma sequoia que tenha 4.000 anos de idade. A árvore mais volumosa, ela tem, né? Possui de madeira 1.487 metros quadrados e 83 metros de altura. Só que né, em 2006, foi encontrada uma sequoia com 115 metros. Só que os pesquisadores não divulgaram o local exato e para evitar que as pessoas fossem visitar e acabasse danificando o meio ambiente. Como eu já falei para vocês, as sequoias elas são muito bem conservadas, as que restaram lá na América do Norte, na Califórnia principalmente, mas elas foram levadas pelo mundo afora. Tem-se conhecimento que elas existem no Parque da Pena, lá em Portugal, e tem exemplares no Brasil no Parque das Sequoias em Gramado, né? As árvores que estão lá já têm 60 anos, tem mais ou menos uns 35 metros de altura e 1,5 metro de diâmetro. Essa é a foto de uma das árvores lá do Parque das Sequoias de Gramado. As cicas, né? As cicas, recebem o nome de palmeira porque aparentemente quando você observa as folhas é bem semelhante à palmeira, então elas acabam chamando de palmeira sagu, né? Ou sagu só, e essa palmeira samambaia, porque também lembra uma samambaia. A origem dela é do Sri Lanka e da Índia, como eu já tinha dito lá no começo do slime, que desses aqui nasce, dá um, um brotinho, né, que é o caule, e é desse caule que eles ralam, fazem a farinha, e dessa farinha que é tóxica, que eles acabam ralando essa farinha, lavando, para tirar a toxicidade para se ingerir, mas para fazer torta, bolo e tudo mais. Mas eles sabem que eles não podem consumir constantemente porque ela acaba intoxicando mesmo. Ela precisa de sol, né, sol e forte, precisa do trópico para poder sobreviver. As características aqui que você vê da cica, né? Então, é lógico que a casca dela é grossa e rugosa, meio castanha. Geralmente as pessoas utilizam ela como ornamento e colocam nesse tronco dela, nessa casca, elas colocam as epífitas, as orquídeas, para poder ficar bem bonito no ambiente. Então, as folhas aqui, ó, em cor verde, elas são pinnadas. Elas são longas, né? Aqui, ó, elas são opostas, né, independentes, e lá na ponta que não aparece, ela se transforma em espinhos com uma medida de proteção. As cicas são dioicas, isso significa que tem planta macho e planta fêmea.
você identifica olhando o topo aqui da coroa da planta, né? Então, se for arredondado, assim é fêmea, né? E quando for comprido, alongado, é um macho, ok? As sementes dela, elas são, quando elas produzem sementes, elas são globosas e tem uma camada esponjosa, isso faz com que ela flutue na água. Daí, dessa forma, ela consegue ter uma dispersão melhor. E aqui o exemplar do pinheiro do Paraná, né? Que era a Araucaria angustifolia, que é o símbolo do nosso estado. Então, ela dá como, a semente dela é o pinhão, e o pinhão dá nessas pinhas, a gente chama de pinhas, mas isso aqui é o estróbilo feminino após a fecundação, e leva até 2 anos para formar, para terminar de finalizar isso, para que você possa colher e consumi-las. O pinus nós vemos bastante aqui no estado, mas ele não é nativo daqui, ele veio do Canadá ou dos Estados Unidos. Ele foi introduzido como uma planta para fazer um reflorestamento, o que é uma palavra errada. Porque quando eu vou fazer um reflorestamento de uma área, eu devo fazer um estudo ecológico, descobrir quais são as espécies que ali habitam e colocar as mesmas espécies. O que aconteceu aqui? Tirar da mata, ficou descampado, então vamos reflorestar. Trouxeram o pinus e colocaram no lugar. Só que o pinus, como você pode observar pela foto, né? Essas folhas aqui dele, elas caem, é aquela folha em forma de agulha, e ela quando cai, ela vai decompor e ela é extremamente ácida, deixa o solo ácido. Então ele não permite que nada cresça embaixo dele, tá? Então ele faz um sistema de proteção para que ele garanta nutrientes para ele mesmo, né? Então aqui você tem aqui, ó, a pinha, a gente chama pinha comumente, mas chama-se estróbilo, essa estrutura de reprodução, o macho e a fêmea. Tá? Dentro da fêmea, em cada dessas escaminhas, vai formar aqui, ó, aqui é a semente e ela é alada. Tá? Então essa semente é alada justamente para cair. Então como ela foi introduzida ao Brasil, colocou um reflorestamento, tendo essa semente alada, ela acabou se espalhando, né, se disseminando por todos os lugares. Chegou a ocorrer um projeto do governo para que fosse retirado todos os pinos dos parques onde tem florestas nativas, mas fica inviável de tanto que tem, não tem como agora você fazer o manejo disso, porque tomou conta de tudo. Se você for descer a serra, no meio da mata da Mata Atlântica, você vai ver pinos também por lá. Cada vez que eu estudo um ser vivo, que eu estou aprendendo sobre ele, eu tenho que conhecer quais são os exemplares, quem são eles, para poder entendê-lo. E para poder entender o quê? Para depois de conhecê-lo, saber como ele se reproduz, que é o ciclo vital. E é esse ciclo vital que vai me dar a chance de saber o que esse ser vivo faz, qual é a importância dele, como que eu tenho que cuidar dele. E para poder entender a reprodução desse ser vivo, que no caso aqui é uma gimnosperma, eu preciso ter alguns conceitos bem claros. Então, eu tenho que saber que a pinha, é o estróbilo da planta, tá? Que é o cone, o estróbilo é aquilo que deu nome a esse grupo, a maior parte deles, pelo menos as mais conhecidas, que são as coníferas. Quando que eu vou formar a semente? Pois já que é uma planta que tem semente, sempre após uma fecundação. E o que acontece nessa fecundação? O gametófito feminino, ele vai se transformar, ele vai formar o endosperma e o tegumento, e o óvulo vai virar o embrião. E o que é o endosperma? É a reserva nutritiva do embrião. E o que é o tegumento? É a casquinha que vai dar proteção. Então, se você olhar lá, ó, a pinha ou o estróbilo, ali você está vendo a semente, né? Aqui, ó, a pinha, depois de fecundada, não é da mesma, essa aqui é do pinus, essa aqui é da araucária, e aqui você está vendo a semente. Então, você está vendo aquele miolinho, aquele cilindro que tem no meio do pinhão, é o embrião. A massa branca, que geralmente você come quando você cozinha, você come aquela parte, é o endosperma, que nutre o embrião. E a casquinha aqui que você tira, ó, que é o tegumento. Então, a partir dos pteridófitos, a fase esporofítica é o ciclo dominante e duradouro do indivíduo. Então, quando eu vejo uma gimnosperma, eu sei que aquela planta, quando eu vejo uma araucária, ela vai produzir esporo.
ela que forma o esporo. É a fase duradoura, não tem mais uma fase duradoura de gametófito. Tá? Nas angiospermas, eu sei que o indivíduo está adulto quando ele produz flores. Então, eu planto, vai nascer uma árvorezinha, ela vai crescer, quando ela formar as flores, é porque ela está no estágio final de maturação, ela chegou no seu limite de maturação, agora ela só vai produzir. E alternância de geração, quando eu falo o que significa isso para a planta, é que ela tem uma fase alternada de gametófito com outra de esporófito. Eu não posso esquecer desses termos. E para que eu possa entender bem, eu tenho que saber o seguinte, que o grão de pólen, todo grão de pólen, é uma estrutura que vai ser produzida no estróbilo masculino. O que ele carrega? Ele carrega o gametófito imaturo, ou seja, o gameta masculino imaturo ainda. Né? No caso daqui das gimnospermas, ele vai ser levado pelo vento. Então, eu chamo isso de anemofilia. O vento que é por dezenas de metros. E isso é importante por quê? Porque vai promover a variabilidade genética. Tá? Quando esse grão de pólen chegar no estróbilo feminino, você viu lá que é a mesma coisa que cone, ele vai se conectar ao gameta feminino e para chegar bem nele, ele vai ter que produzir o que a gente chama de tubo polínico, que é essa estrutura. Então, o grão de pólen vai se estruturar, vai parar na micrófila, que é o ponto, micrópila, que é o ponto de encaixe, vai produzir um tubo para chegar até a célula, que é o gameta feminino, né? A célula que é chamada de oosfera, tá? Tudo isso sem água. Não precisa de água para acontecer essa reprodução. Por isso que elas conseguiram dominar o ambiente terrestre, ok? Vamos ver então o ciclo reprodutivo. Então, aqui você está vendo um ciclo, né? O desenho de um ciclo reprodutivo de uma araucária. A araucária, ela tem o sexo separado. Você tem aqui a araucária fêmea, né? E essa é a araucária macho. Então, ela é dioica. Tem um ser masculino e um ser feminino, ok? Então, olhando aqui, começando pelo feminino. O cone feminino ele é diferente do cone masculino. O masculino é compridinho, o feminino é arredondado. Então, dentro do cone masculino, né, vai conter ali dentro o que a gente chama de microesporângios, que vão produzir microesporos, que vão sofrer meiose e vai formar o grão de pólen. Tá aqui o grão de pólen, tá? Formou o grão de pólen. Dentro do grão de pólen, eu vou ter duas células. Um para formar o tubo polínico e a outra é o gameta masculino ainda imaturo. Agora lá o feminino. O que vai acontecer no cone feminino? No cone feminino, eu vou ter um megaesporângio, que vai sofrer meiose e vai dar origem a 4 células, tá? Só que só uma funcional. Essa célula funcional vai absorver uma substância nutritiva que fica em torno dela para começar a formar, né, ou para dar origem a essa fase gametofítica, de formar o gameta. E daí vai formar uma estrutura, que você está vendo aqui, ó, que é o arquegônio, que contém a oosfera. A oosfera é essa, deixa eu só pegar aqui, é essa estrutura que está aqui dentro, tá vendo? Então, isso aqui, ó, isso aqui, ó, é uma dessas escaminhas aqui, tá? Então, isso aqui pode ter um ou dois arquigônios, tá bom? O que vai acontecer? Quando o vento traz o grão de pólen para o arquigônio, o grão de pólen, ele vai entrar aqui, ó, vai se ligar vai acabar se encaixando nessa micrópila, que é uma abertura que tem nesse arquigônio. Uma das células, né, que eu falei, uma das células vai formar o tubo polínico para chegar até o gameta feminino. Quando formar o tubo polínico, a outra célula vai descer esse tubo, vai descer por ele e vai fazer a fecundação da oosfera. Fazendo a fecundação da oosfera, vai ocorrer a formação do embrião, ok?
formou o embrião. Toda essa estrutura vai começar a modificar e vai formar aqui o tegumento, que é a casca, o endosperma, que está aqui laranjado, e esse em verde, que é o embrião. Essa aqui é a semente da araucária. Nesse desenho, você está vendo o ciclo de vida de um pinheiro, que não é uma araucária, né? É um outro tipo de conífera, em que você tem os dois sexos no mesmo pinheiro, né? Então, você tem o macho e a fêmea no mesmo. Quando isso acontece, geralmente, ocorre uma diferença, né? Então, os estróbilos da planta masculina, eles vão ficar mais na parte de baixo e o da feminina vão mais para cima, vai depender da espécie. Assim, dá para tentar evitar ter uma autofecundação, tá? Então, para que possa ser polinizada por outras. Outras vezes, os cones, né, os estróbilos, eles ficam maduros em tempos diferentes, um feminino e masculino na mesma árvore, para que não ocorra essa autofecundação. É um tipo de uma proteção. E aqui você vê o ciclo, né? Então, você tem aqui, ó, que você tem o esporófito, porque vai produzir esporos, né? Então, aqui está o galinho da árvore ali da conífera. Esse galinho de conífera aqui você vai ter a pinha, né? Aí você está vendo a pinha feminina com a escama, você está vendo lá o óvulo, e ela formando lá o megasporângico, que vai formar o megásporo, né? Que aqui vai formar depois o tegumento, que vai dar origem ao tegumento, né? E aqui é a micrópila, que é a abertura onde vai se encontrar o grão de pólen. E aqui você tem a masculina, né? Que vai formar lá a célula-mãe, né, do micrósporo. O micrósporo vai se transformar por meiose em grão de pólen. Dentro do grão de pólen que você vai ter a célula masculina, que é o gameta masculino, que quando encontrar aqui a micrófila, vai, né, produzir o tubo polínico e vai fecundar a oosfera. Fecundando a oosfera, aqui ó, fecundando a oosfera, vai se transformar em um embrião. Então, você vai ter a casca, o tecido nutritivo que é o endosperma e o embrião. E, lógico, né? Daí, claro, se você pegar essa semente, essa aqui é a sementezinha que está na ponta, né? Aqui está a escama dela, porque essa semente ela não vai ser nutritiva, para você se nutrir dela, não dá para você consumir. Ela é extremamente pequenininha aqui, não tem material nutritivo, mas ela tem uma asa, uma alada, que vai ser liberada ao cair no solo para gerar uma nova plântula, ou seja, uma nova forma de vida vai começar, um novo filhotinho dessa conífera vai nascer. Aqui é a mesma coisa, só para você ver de uma outra forma, que você tem aqui a conífera, dá para ser bem em forma de cone, as flores masculinas e as femininas, né? No cone masculino você tem os sacos polínicos, onde vão formar o grão de pólen, que vão ser levados pelo vento para a feminina, para o cone feminino. Lá vai acontecer a fecundação. Lá no cone, em cada escaminha dessa, você vai ter lá o arquigônio, né? E esse arquigônio vai receber, na verdade, o tubo polínico, né? Produzido pelo grão de pólen, que vai fecundar a oosfera e você vai formar o zigoto não, o embriãozinho, você vai formar a sementezinha. Então, dentro da sementezinha está o embrião, tem a asinha, a alada, voa, cai e surge uma nova pele. Esse slide é só para mostrar melhor o pinhão, a estrutura do pinhão, né? Que ela é uma semente da araucária do nosso pinheiro, tá bom? Então, você tem aqui, ó, o embrião é essa estrutura. Aqui é o endosperma que vai nutrir esse embrião até ele se desenvolver, criar raízes, as primeiras folhas e a casquinha dele, né? Então, esse aqui é essencial para que você produza uma nova planta. Não podia deixar de falar da dispersão da semente, né? Que é feita pela nossa lendária gralha azul, né? Então tem toda uma história, uma lenda que conta da gralha, que ela agora ela cuida, segundo a lenda, ela era toda negra, como um corvo, na verdade, e ela começou a ver os homens a destruírem a mata da araucária. E ela, muito triste, subiu, voou, foi embora. E daí ela ouviu uma voz dizendo para ela: voe, Deus, que você vai tomar a cores do céu, você vai se tornar azul, e assim você vai cuidar dos pinheiros, você vai ser a protetora deles.
E quando ela atravessou as nuvens, ela voltou, ela estava toda com o penacho azul, menos a parte da cabeça. E a função dela, a partir daquele momento, foi de ficar plantando os pinhões. Então, ela vai se alimentar do pinhão e ela come para não perder o excesso de pinhão, ela guarda, reserva e acaba colocando no solo e ela esquece desse pinhão que ela guardou e ela acaba germinando e gerando uma nova araucária. Agora que nós finalizamos as gimnospermas, você pode ir lá na sua sala do Classroom, entrar nas atividades, procurar pela lista 2. E lá na lista 2 de Biologia, você vai encontrar os itens Características Gerais de Gimnospermas. Pode fazê-los. Bons estudos!